Tá tudo ok. Olá, gente. Olá, boa noite a todos. E qual vai ser o nosso tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito interessante que vai ajudar muitas pessoas que querem atuar na área de compliance, mas ao tentar levar a proposta da área de compliance para a empresa, não conseguem realmente aprovação por uma questão de falta de orçamento, né? Então, o tema vai ser justamente: a empresa não tem orçamento para criar o compliance. Eu tenho saída? Como é que eu faço diante desse tipo de situação? Para você que não me conhece, eu sou Erika Lamu e estou aqui para ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando na área de compliance na prática, tá? Porque uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você saber colocar em prática, saber as várias nuances que compõem realmente a área de compliance, o dia a dia de um profissional de compliance. E por isso que eu gosto de trazer temas totalmente voltados à prática. Sempre eu trago, dentro do possível, alguma questão conceitual, mas eu gosto mesmo de trazer situações que você não vai encontrar nos livros, né? Então, essa situação de, poxa, não tem orçamento para criar a área de compliance, como é que eu faço, né? A empresa não tem esse orçamento, como é que eu faço? É uma das situações que é um ponto de partida para você realmente criar a área de compliance, e tem gente que já trava daí, não consegue evoluir daí, porque, cara, a gente está sem orçamento, tipo, ainda mais agora nesse momento que a gente está de pandemia, né, que a gente sabe que as empresas estão realmente com problema de caixa e tudo mais. Então, como proceder diante desse tipo de situação? E aí é sobre isso que eu quero conversar hoje, na aula de hoje, para estar ajudando vocês a passar realmente a enfrentar esse tipo de situação, né? A saber a melhor forma de proceder diante desse tipo de situação. Mas, como eu não sei se você que está assistindo agora já ouviu falar em compliance, se você sabe o que é compliance, então eu gosto de fazer um alinhamento inicial, né? Primeira coisa em relação à definição realmente do que é compliance, porque pode ser que você não saiba o que é compliance. Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam a empresa a realmente implantar a cultura da integridade aliada, né, à conformidade legal e atuando também na prevenção de riscos, tá? Eu transformei isso numa fórmula matemática para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E que fórmula seria essa, né? Se compliance fosse uma fórmula, seria: compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal, que é você estar aderente, você está conforme, você está cumprindo as leis, normas e regras do mercado em que a empresa atua, menos riscos. Então, cultura da integridade mais conformidade legal, menos riscos. E por que menos riscos? Porque a ideia é realmente atuar na prevenção de riscos, porque é sempre muito mais barato prevenir que o risco se materialize, se concretize, do que realmente remediar, tá? E a área de hoje as empresas elas possuem uma área que é a área de compliance, né? E essa área de compliance, entre outras questões, além de abordar esses três temas dessa definição que eu passei do que é a área do que é o compliance, ela atua também com a implantação do programa de integridade. E o programa de integridade está previsto tanto na lei anticorrupção federal, como também em algumas leis anticorrupção estaduais. Então, se sua empresa quer atuar relacionado ao governo, de alguma forma, seja ele estadual, municipal, federal, é interessante que você tenha condição de estar aderente realmente a essa lei, tá? Lembrando que não é só para a empresa que tem como cliente poder público, mas para toda empresa que tem relacionamento com o poder público. Então, se a sua empresa tem relacionamento com fiscal, se tem relacionamento com a Receita Federal, se tem relacionamento com o Ministério do Trabalho, se precisa de certidão, autorização, licença para funcionamento, então sua empresa tem relacionamento com o poder público, tá? Não é só para quem tem realmente cliente no setor público. Então, fique atento a isso, porque isso meio que é uma pegadinha e tem muita gente que pode escorregar e a casca de banana pode ser pesada, tá? Tem multas previstas se a empresa for envolvida em situações de corrupção que venham causar qualquer tipo de de prejuízo ao poder público, tá? Então, voltando ao tema, né? Agora que a gente já fez esse alinhamento. Então, não ter orçamento, se o problema for falta de orçamento, de certa forma, mostra que a empresa até tem interesse, porque ela pode dizer assim, uma coisa é ela dizer que ela não quer, outra coisa é ela dizer que ela não tem dinheiro.
não tem orçamento naquele momento, não tem o dinheiro naquele momento para estar implantando essa área, né? Observe que o não querer é um problema muito maior. Por quê? Porque quando a alta administração, ou seja, a direção da empresa, os acionistas da empresa, né, a depender da estrutura da empresa, tanto pode ser direção como pode ser acionista, se eles não quiserem, significa que é uma coisa que a empresa não se preocupa. E um elemento básico para o compliance é o apoio da alta administração. Tanto é que é o primeiro pilar do programa de integridade, tá? Então, se você não tem esse apoio, o trabalho vai ser muito maior, porque é aquilo. Se a alta administração não se preocupa em ser, com o fato da empresa ser íntegra, com o fato da empresa atender os requisitos legais que ela precisa atender, a história é muito mais pesada, é um problema muito maior, né? Meio que pode estar no DNA da empresa e pode ser que você nunca consiga implantar o compliance. É tipo assim, chora não, vai bater na porta da outra empresa que é melhor. Ser bem realista, tá? Não adianta dizer, não, você vai, pá. Lógico, tem argumentos e argumentos a você trabalhar, você precisa entender realmente se não quer. Mas nesse exemplo que eu estou citando aqui, é quando a empresa quer, a alta administração quer implantar o compliance, a direção da empresa, os acionistas da empresa querem implantar a área de compliance, mas não tem dinheiro, não tem orçamento. É tipo assim, poxa, a gente sabe que a gente precisa, só que agora a gente não tem condição, né? Então, se é um problema realmente de falta de recurso, aí vou te dar um monte de dicas hoje para você saber como você pode proceder diante desse tipo de situação, tá? Primeiro, uma coisa que é importante ter em mente, né, é que você pode, o compliance, no modo geral, quando a gente fala em compliance, quais são os principais ganhos, né? O compliance, ele traz como ganho, eu costumo dizer, inclusive, que compliance dá lucro. Por quê? Porque o compliance, ele, ao implantar a cultura da integridade, ele transmite para o funcionário uma sensação, uma percepção de confiança e de segurança. Então, o funcionário, quando ele trabalha num ambiente que ele está mais seguro, num ambiente que ele está mais tranquilo, que ele sabe, por exemplo, que a empresa combate o assédio moral, que a empresa cumpre seus deveres e suas obrigações, realizando os pagamentos em dia, cumprindo com todos os requisitos legais em relação à legislação trabalhista, que todos os pagamentos relacionados ao funcionário e os benefícios vão ser pagos de forma correta, vão ser pagos em dia, aquele funcionário fica mais tranquilo e fica mais feliz, porque ele faz, poxa, eu estou fazendo o meu papel, e nessa relação de troca, porque toda relação de trabalho é uma relação de troca, a empresa vai fazer o papel dela de me remunerar pelo trabalho que eu estou exercendo aqui, né? Então, proporciona um melhor clima organizacional e também melhora a saúde mental dos funcionários em relação àquele ambiente de trabalho. E um dos reflexos disso, qual é? Desse ganho, né, proporcionado pelo compliance. É justamente o quê? É o funcionário trabalhar mais feliz, trabalhando mais feliz, ele vai ser mais produtivo e vai fazer o trabalho dele com melhor qualidade. Então, se você tem uma maior produtividade, se você tem uma melhor qualidade na sua entrega, significa que a empresa vai ter um melhor resultado financeiro com aquele trabalho do funcionário. Então, o melhor resultado financeiro é dinheiro do bolso do acionista. Então, esse é um dos ganhos, né? Uma outra forma que o compliance tem de dar lucro é justamente por quê? Porque aumentar a percepção do funcionário que aquele é um ambiente seguro, o compliance, ele também motiva o funcionário a estar realizando denúncias sobre situações que estejam fora do padrão de conduta que a empresa deixou clara, por exemplo, no seu código de conduta. E, ao mesmo tempo, o funcionário, ele vai ser coibido a não estar realizando esse tipo de desvio, né? Ele faz, poxa, todo mundo está agindo certo aqui, não vou ser eu a cometer esse desvio. Na prática, isso acontece. Não zera, claro que não zera as fraudes possíveis, mas diminui, né? E aí, é justamente nesse ponto da fraude que você tem que concentrar a sua atuação para essa situação que eu estou abordando hoje da empresa querer implantar o compliance, mas não ter realmente uma condição orçamentária, não estar com dinheiro em caixa para implantar o compliance, tá?
é justamente na fraude, né? Por quê? Porque o que você vai fazer para essa situação é o quê? É realizar uma investigação ou em cima de alguma denúncia que sua empresa, tem empresa que tem um canal de denúncia, mas não tem um compliance implantado, tá? Ou em cima de alguma denúncia, ou em cima de um processo que você sabe que possui algum tipo de fragilidade, ou mesmo indícios de fraude, né, que a gente chama de red flags, bandeirinha vermelha de que tem alguma coisa estranha aí nesse processo. Na prática, mesmo quando a gente não atua numa área de controle, né, como é o compliance, ou mesmo como quando na área da auditoria interna, a gente percebe quando tem alguma coisa errada no processo. Sabe aquela coisa que você diz assim, oxi, o pessoal pode fraudar isso aqui, oxi, tem alguma coisa errada, mas e se a pessoa fizer de tal forma? Vai dar em quê? A gente tem esse discernimento do certo e do errado e, ao mesmo tempo, de pontas soltas, né? De que podem realmente estar soltas no processo, no sentido de tornar aquele processo um processo frágil e que ele pode estar sendo, sim, passível de uma fraude. Então, pode ser um processo de compras, pode ser, por exemplo, um processo na parte de reserva de um hotel, processo de um pagamento de um fornecedor, um processo de uma antecipação de pagamento por um motivo X. N situações, né? N situações. Então, se a gente percebe essa fragilidade, é em cima dela que você, como profissional de compliance, tem que atuar, tem que investigar para ver se aquela ponta solta, se aquela falha naquele processo ou se a ausência de controle interno naquele processo pode estar ensejando alguma fraude, né? E vai ser justamente isso que você vai investigar para, se confirmar que é uma fraude, você conseguir estancar aquela sangria e daí você tirar a empresa, né? Tirar o dinheiro que precisa para fazer um investimento na criação da área de compliance, tá? E é interessante que foi essa orientação que eu dei para um mentorado meu, que foi o Pedro, que ele fez um curso de compliance comigo, ele fez, poxa, Érica, eu sei que a empresa precisa, mas ao conversar com a diretoria, ele tinha acesso à diretoria, ao conversar com a diretoria disse, olha, mas a gente não tem orçamento no momento, né? A gente até quer fazer, mas não consegue, não tem como, não tem, né, recurso no momento. E aí, o que é que ele fez, né? Ele tinha percebido uma fragilidade já em determinado processo e ele começou a fazer uma investigação, claro, alinhado previamente, muito importante isso, tá? Alinhado previamente com a alta direção. Porque senão vai parecer que você é um intrometido que está fuçando uma coisa sem ter sido chamado e se a alta direção não tiver alinhada com o trabalho que você vai desenvolver de investigação, considerando, por exemplo, que na empresa não haja nenhuma área que realize investigações e você vai fazer isso, é de bom tom que você alinhe previamente com a alta direção que você vai fazer aquilo, para justamente não acontecer de a pessoa que você está investigando, o fraudador, ser mais esperto que você e reverter a situação, dando a entender que, na verdade, é você que está cometendo a fraude. Então, tenha muito cuidado com isso. Quando você for realizar uma investigação dentro desse cenário, né, considerando uma situação hipotética de que não existe uma área de compliance na empresa, ou uma área como auditora interna, ou com qualquer outro nome que seja uma área que realize investigação, considerando que não exista, você vai investigar, mas antes de investigar, você vai alinhar com a alta direção, que você vai realizar uma investigação com o intuito de identificar a fragilidade de processo. Você pode até não dizer especificamente qual é, tá? Mas você pode dizer que vai fazer uma investigação em cima de um processo que você percebe que tem uma determinada fragilidade, com o intuito justamente de verificar se há uma fraude e, caso exista, você conseguir realmente estancar essa sangria, estancar essa fraude, e aí com o saving gerado, a receita que você vai gerar, o dinheiro que vai deixar de sair, né, com essa fraude, vai ser justamente utilizado pela empresa para criar a área de compliance, tá? E aí, no caso do Pedro, né, que foi o mentorado que eu comentei há pouco, como foi que ele fez? Ele alinhou com a alta direção, que está realizando um processo de investigação dentro da área financeira, né?
Ele identificou por acaso, ele era usuário de um sistema que é o sistema SAP. Eu vou até tentar não utilizar termos técnicos, porque assim como aconteceu com o sistema SAP que o Pedro usava, que é o sistema que eu conheço bem, pode acontecer qualquer outro tipo de sistema ERP, né? Só alinhando o sistema ERP, sistema de gestão integrada, é aquele que o financeiro fala com suprimentos, que fala com logística, que fala com RH, que fala com jurídico, onde os módulos, as áreas são integradas em um sistema único, tá? Isso aqui é um sistema ERP. Então, o que foi que o Pedro identificou, né? Ele identificou que no módulo financeiro do sistema, algumas pessoas que utilizavam o sistema possuíam muitas transações, ou seja, conseguiam fazer muitas coisas, tinham muitas autorizações dentro do sistema para realizar a atividade ABCDE. Então, tem empresas que, infelizmente, ao realizar a implantação de sistemas ERP, geralmente os gerentes, isso é mais comum acontecer com gerentes, tá? Por uma questão realmente de ego, eles entendem que pelo fato dele ser gerente, ele tem que ter acesso a todas as transações relacionadas àquela área. Então, por exemplo, o gerente financeiro acha que tem que ter todas as transações relacionadas àquela área, quando na verdade ele não tem. Ele tem que ter as transações relacionadas ao que ele utiliza dentro do sistema. Porque na prática, aí tem os que argumentam o seguinte: não, mas e se meu funcionário faltar? Quem é que vai fazer? Se seu funcionário faltar, você não vai saber fazer. Vamos ser realistas, né? Você não vai saber fazer porque você fica com a parte estratégica, é o seu funcionário que fica com a parte operacional. Então, mesmo que você trabalhe de forma contingencial para substituir aquele funcionário naquela falta, você pede pontualmente para a área de TI ou a área de segurança de informação ou a equipe que é responsável pela manutenção do ERP para liberar de forma excepcional aquele acesso que você precisa. Você não precisa ter sempre acesso a tudo só porque você é o gerente daquela área, né? Você não precisa e não deve, até para a sua segurança se você for gerente. E se isso acontecer com um gerente seu, dê esse alerta para ele também, né? É como se fosse assim, aumenta a possibilidade de fraudes e diminui a fragilidade dele em relação à segurança que ele tem de que realmente ele está sob qualquer suspeito, porque nem acesso ele tem, ele só tem acesso realmente ao que precisa, que no caso dos gerentes está muito mais relacionado, por exemplo, às aprovações, tá? Então, voltando para a situação, o que é que o Pedro identificou? Que o funcionário do financeiro tinha muitas transações e, com base nesse perfil de acesso que ele tinha nessas atividades que ele podia fazer dentro do sistema, ele podia, por exemplo, criar um fornecedor fictício, ele criava uma empresa falsa dentro do sistema, colocava um número aleatório do CNPJ, e ele liberava, ou seja, ele autorizava pagamento para esse fornecedor falso. E aí, ao cadastrar esse fornecedor falso, ele colocava os dados da conta corrente dele, ou na conta corrente de um laranja. Ele, no caso, a pessoa do financeiro que estava fraudando, que estava realizando a fraude, né? E aí ele conseguiu identificar isso, e aí, nesse caso específico, o funcionário do financeiro realmente criou um fornecedor fictício, autorizava o pagamento para esse fornecedor, e assim era realizado o pagamento. Não era nem ele que realizava, era outra pessoa, mas a partir do momento que tinha autorização do pagamento, a pessoa responsável ia lá autorizava. Então, é mais comum, não vou dizer que é muito, mas é mais comum que vocês possam imaginar esse tipo de situação, por isso que eu quis trazer ela aqui no detalhe, para vocês ficarem atentos a isso. Não é toda empresa que tem preocupação com o perfil de acesso no sistema, ou seja, com as atividades que cada funcionário, com base no perfil de atividade que ele possui na empresa, que ele consegue realmente ter a liberação para fazer a atividade X, Y ou Z, tá? Então, ele não deve ter acesso, nenhum funcionário deve ter acesso a mais atividades do que aquelas atividades que ele efetivamente faz. Nesse exemplo, não foi o gerente que cometeu a fraude, foi um funcionário, mas por uma questão de interpretação equivocada e às vezes por ego, o gerente acha que porque ele é o gerente, porque ele é o cargo máximo dentro daquela área, ele tem que ter acesso a todas as transações, quando na verdade não é assim. Não é assim que funciona, tá?
Então, nesse caso específico, o que é que aconteceu? O Pedro levantou todas as evidências para estar realizando a investigação e para constatar para confirmar que a fraude estava acontecendo, levantou a estimativa de quanto a empresa estava perdendo por fraude, conseguiu verificar, com base no perfil do funcionário fraudador, quais foram os fornecedores fictícios que ele criou, porque também tem isso, a depender do RP, fica o histórico de ações da pessoa dentro do sistema, tá? Então, ele identificou isso, identificou também os pagamentos que foram realizados para esses fornecedores fictícios, que, na verdade, eram direcionados para a conta do funcionário fraudador, né? E assim ele conseguiu, mostrando o relatório, tudo bonitinho, bem consolidado, não só estancar a fraude e conseguir os elementos necessários para que fosse aplicada a demissão por justa causa do funcionário. Né? É aquilo, gente. Se você está bem fundamentado, se você tem evidência concreta, e se você está alinhado com o jurídico da empresa, no intuito de saber se todos os requisitos para demissão por justa causa estão sendo atendidos, ela tem que ser aplicada sim. Não tem que ter medo da reversão por justa causa, né? Da reintegração do funcionário, enfim. Porque se a empresa faz de forma bem embasada, acabou-se. Tem que aplicar mesmo. Até como forma de moralizar a empresa e mostrar a outros funcionários que, ó, não anda fora da risca, não, a linha é essa, anda em cima dela, porque senão a gente vai ter que aplicar medida disciplinar que pode ser a demissão por justa causa, tá? Então, foi assim que o Pedro conseguiu realmente criar, né, a área de compliance na empresa, do orçamento que a empresa precisava para criar a área, né? E tem gente que dentro desse contexto pode dizer assim, Érica, poxa, mas eu não sei investigar. Eu já dei algumas orientações, acabei de dar algumas orientações sobre como você deve proceder, inclusive de forma prévia à realização da investigação, para que você não só tenha um respaldo, mas também fique alinhado com a alta direção em relação ao trabalho que você vai fazer, né? E alguns vídeos que eu coloquei, tanto no YouTube como no GTV, tem algumas orientações também, como sobre investigações corporativas, mas eu deixo o grosso da coisa em termos de investigação corporativa para realmente os alunos do meu curso, né, do Destrava Compliance, que é um curso que eu abro algumas vezes por ano. Não tem turma aberta agora, a gente está com a turma em andamento. E por que eu faço isso? Porque eu não vou, é aquilo, milhares de pessoas podem estar assistindo, podem vir assistir esse vídeo. Então, eu não sei se dentre as pessoas que vão assistir, tem alguma pessoa mal intencionada. Então, realmente, se a pessoa tem uma boa intenção de estar combatendo uma fraude na empresa, é para essa pessoa, essa pessoa que está querendo realmente investir na sua carreira, é para essa pessoa que eu vou passar a informação, passar a cereja do bolo, mostrar o pulo do gato e de que forma ele tem que fazer para realmente estar conseguindo realizar esse processo investigativo, tá? Mas deu uma maratonada lá no canal. A gente tem mais de 100 vídeos, eu acho que já deve ter uns 150. Pesquise os vídeos que tratam sobre investigações corporativas, que você já vai ter um bom norte para estar realizando essas investigações, tá? E aí, uma coisa que você não pode é justamente cruzar os braços, né? E dizer assim, poxa, então eu não sei fazer investigação, não vou fazer nada. Ou então a empresa me deu um não, disse que não tem orçamento, eu não vou fazer nada. Claro que não, né? Se você percebe que tem essa fragilidade, você tem que encarar isso como uma oportunidade. Tem que encarar a situação como metade do copo cheio, né? E ir atrás realmente do que você pode conseguir de informação para estar realizando o processo investigativo e ajudar a empresa a reduzir essas fraudes, né? E, em paralelo, conseguir criar a área de compliance da empresa que você trabalha, sendo responsável por essa área. É aquilo, no pior das hipóteses, você vai estar evitando que uma fraude se perpetue, né? Que ela continue a acontecer. Então, e é aquilo, como no início a gente falou da situação que não é que a alta administração, que a direção da empresa não quer implantar a área de compliance, ela não tem dinheiro. Então, a partir do momento que você investiga, você identifica que tem uma fraude, você consegue
interromper essa fraude, fazer com que esse dinheiro pare de fugir, né, de ser desviado, né, minha gente, de ser roubada a mesma empresa. Você vai mostrar que essa empresa, que com esse dinheiro, você consegue implantar a área de compliance, tá? E é aquilo, você tem que amolar o seu machado sempre, aprender a realizar o processo investigativo para estar conduzindo isso da melhor forma, esse processo da melhor forma, sem nenhuma fragilidade para a empresa e também nenhuma fragilidade para você, certo? Mas, como eu sempre gosto de deixar um passo a passo, eu trouxe aqui 5 passos, um pouquinho, eu já comentei sobre alguns deles durante a live, mas para você organizar o raciocínio e organizar realmente a condução desse processo, seguindo item a item do que você deve fazer, tá? Então, o primeiro passo qual é? Você deve levantar todos os elementos que você possui para essa situação que você identifica que tem uma fragilidade. Então, eu identifico que tal processo pode ser passivo de fraude pelo motivo XYZ. Lembrando que o passo 0 é você alinhar com a autodireção que você vai investigar, tá? Esse é o passo 0. Então, depois que você alinhou, você vai levantar todos os elementos que você possui em relação àquele processo que você desconfia, e pode ser até mais de um processo, tá, gente? Porque não é porque você acha que um processo está frágil que vai ter fraude nele. Não é porque você viu um processo que está com ponta solta que você vai identificar uma fraude ali. Tenta identificar mais de um e vai conduzindo até em paralelo, duas, três verificações de processo para identificar realmente se há fragilidade e se essa fragilidade levou realmente a algum tipo de fraude, tá? Então, levantou todos os elementos, qual é o próximo passo? O segundo passo é você realizar a investigação, né? E tentar levantar todos os detalhes que você puder como forma de evidência para constatar que realmente acontecia aquela fraude, acontecia aquela situação de desvio de dinheiro, de desvio de recursos da empresa, porque é isso que você quer estancar, né? Para que justamente com essa economia que você vai estar fazendo para a empresa conseguir ter uma receita que vai bancar a área de compliance, né? E o terceiro item é o quê? Você vai justamente, como é que você vai comprovar isso, que com o dinheiro de uma coisa você vai conseguir pagar a outra? Com o dinheiro da sangria que você conseguiu estancar, você vai conseguir fazer com que a empresa arque realmente com os custos, que tem custos, né, com a área de compliance. Você vai fazer uma análise de posse dessas informações, onde você vai mostrar o prejuízo que aquela fraude causava, né, e é aquilo, tem que ir no detalhe, tá, gente? Nesse caso, por exemplo, do Pedro, eu já disse como ele levantou. Ele levantou todos os fornecedores fictícios que aquele usuário, aquele funcionário criou e verificou todos os pagamentos que foram feitos para aquelas empresas falsas, né? Empresas fictícias que iam, na verdade, para a conta do funcionário, tá? Então, você vai colocar toda essa informação numa apresentação, né? E você vai chamar esses valores de saving, que é o quê? É mais ou menos como se fosse o que a empresa vai conseguir salvar, é o ganho que a empresa vai ter daquela fraude que deixou de existir, certo? É o dinheiro que a empresa vai deixar de perder daquela fraude que deixou de existir, né? Então, com esses ganhos, você vai mostrar o que você conseguiu economizar para a empresa e que justamente é esse recurso, é esse valor que vai patrocinar a criação da área de compliance na empresa que você trabalha, tá? E aí, em paralelo, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar, você primeiro mostra a economia que você deu para a empresa com aquela fraude que deixou acontecer, e em paralelo você vai mostrar o investimento, lembra que não é custo, é investimento. O investimento que a empresa vai fazer para criar a área de compliance. E aí você lembra de incluir aí não apenas as ferramentas de compliance que você vai precisar implantar, mas também o seu próprio salário, ou mesmo o salário da equipe, né? No primeiro ano você pode começar sozinho e depois você vê a necessidade de contratar mais pessoas para a área. Lógico, isso vai depender da estrutura da empresa que você trabalha, né? Tem empresa que de cara tem que ter 2 ou 3 pessoas na área de compliance, ou mesmo mais, tá? Então, você vai fazer essa apresentação com essas 2 informações e com comparativo. E só lembrando, por que você vai chamar de investimento? Porque vai dar retorno. Assim como com essa fraude, é como se você estivesse dando retorno para a empresa, com a criação da área de compliance,
a área vai dar muito mais retorno, vai dar um resultado realmente muito melhor para a empresa em relação aos ganhos, né, aos receita que vai ser gerada e a perda de valores por meio de fraudes que vão deixar de acontecer, tá? E aí é o seguinte, você vai colocar na apresentação e vai considerar o período de um ano. Poxa, em um ano, qual é o investimento que vai precisar ser feito, que a empresa precisa fazer para manter a área de compliance? É X. E essa fraude aqui é Y. Se por acaso o valor que você economizou para a empresa por meio dessa fraude que você estancou, que identificou e parou, se o valor da fraude for menor do que o valor da criação da área de compliance, é o que é que você vai explicar na sua apresentação. Que os ganhos podem ser muito maiores e, de fato, podem, porque aquilo ali foi apenas uma fraude, dentro de tantas outras que podem existir, que não se sabe quantas são, né? Então, é aquilo. Às vezes, uma fraude só paga 2, 3, 4, 5 anos da criação da existência da área de compliance. Pode parecer exagero, mas não é. É aquilo. Basta você imaginar que as empresas, tem uma pesquisa que mostra que as empresas, elas, uma pesquisa internacional, tá? Não foi realizada especificamente no Brasil, mas diz que as empresas, elas perdem cerca de 5% do seu faturamento anual com fraudes. Então, imagina o que isso representa, né? Dá para pagar com folga, dá para patrocinar com folga a criação da área de compliance. E aí você vai dizer que com apenas uma fraude extinta, foi esse valor, mas que com a conclusão do trabalho do compliance, no sentido de outros benefícios que o compliance pode trazer e de outras fraudes que podem ser identificadas, inclusive por meio da implantação do canal de denúncia, né? Porque aí vão chegar as denúncias para você e você vai conseguir investigar de forma bem mais assertiva, você pode trazer um ganho muito maior para a empresa que realmente extrapole o valor do investimento na área de compliance, tá? Então, você vai realmente estar seguindo essa linha, né? Eu vi que algumas pessoas entraram agora, só para alinhar realmente o tema da live de hoje. O tema foi, a empresa quer implantar o compliance, mas não tem orçamento, né? Eu tenho saída, o que é que eu faço? E aí eu expliquei aqui uma série de alternativas que a pessoa tem para estar ajudando a empresa, caso realmente seja essa questão, a empresa quer, mas não tem dinheiro, como fazer para bancar a criação da área de compliance e que pode ser você o responsável por essa área, né? Eu sou Erika Lamu, para quem estiver entrando agora e caiu aqui por acaso na live, eu sou Erika Lamu e meu objetivo aqui é ajudar você a sair do absoluto zero no conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais atuando com compliance na prática. E que valor é esse, Erika? É o valor que o mercado paga hoje por um analista sênior bem preparado, principalmente se ele souber lidar com situações da prática. Então, é por isso que eu gosto de trazer muito aqui nas lives temas práticos que vocês não vão encontrar nos livros. São cascas de banana, são problemas cascudos, são problemas de corrupção, são problemas de fraude. São situações que habitualmente você não vai encontrar nos livros, né? Eu digo isso porque eu também sou autora de alguns livros de compliance, inclusive, e nos livros a gente segue uma linha mais acadêmica e a tendência é justamente a gente tratar mais de questões conceituais, até mesmo pelo fato do compliance ser uma área nova, né? É aquilo, ela existe há cerca de 15 anos no Brasil, mas ainda há muitas empresas que nunca nem ouviram falar. Basta você perguntar aos seus colegas ao seu redor, as pessoas do seu convívio, se elas sabem o que é compliance, se elas não dizem nem que é área. Diz assim, tu sabes o que é compliance? Para ver a resposta que a pessoa vai falar, né? E justamente por isso, porque é uma área nova e que está sendo cada vez mais demandada pelas empresas, a gente tem muitas vagas em aberto e poucas pessoas qualificadas. Mensalmente tem de 1.000 a 1.500 vagas em aberto, mas e com bons salários, né? Mas as pessoas não estão qualificadas da forma adequada ou nunca nem ouviram falar, né? Então, assista aqui o conteúdo que eu trago toda semana. Eu faço live sempre, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Na próxima sexta é feriado, né? Sexta-feira Santa, Sexta da Paixão, mas eu vou fazer até porque eu vou estar em casa, não vou estar com a minha filhota que vai estar com o pai dela.
Então, vamos conversar aqui, que é sempre uma forma da gente bater papo e estar trocando realmente experiências e orientações que vocês podem seguir para atuar com compliance na prática, tá bom? Só mais um recadinho. Eu coloquei hoje no link da bio do Insta, um link para que você acesse um mini curso, né, de compliance, que é justamente voltado aos 10 pilares do programa de integridade. Então, ao se inscrever, é gratuito, tá? Quando você se inscrever e colocar lá seu e-mail, seu nome, você vai passar a receber toda semana conteúdo, e aí o conteúdo é em vídeo e é em forma de e-book também, falando sobre os 10 pilares do programa de integridade, tá bom? Então, se você não viu ainda, se não me segue lá no Insta, passa a seguir, que eu consigo trazer mais conteúdo no Insta do que no YouTube. Sempre coloco vídeos no YouTube, diariamente eu coloco vídeos no YouTube, mas o Insta me permite colocar conteúdos em outros formatos, né? Que vai estar ajudando você a acelerar realmente essa sua jornada de conhecimento para que você consiga aplicar o compliance na prática, tá bom? Bom, gente, é isso. Obrigada por terem assistido até aqui e a gente se encontra na próxima sexta-feira, tá bom? Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau. Até